Porque o regulamento do efeito solo não deu certo. E aqui o não é entre parênteses. Porque ele funcionou de uma certa forma. Ele conseguiu entregar aquilo que ele começou a prometer. Porém, na grande imagem, né, na big picture, digamos que as coisas não funcionaram da maneira que deveria. E agora que nós já estamos nos últimos dias de 2025, que também marca o fim do regulamento de 2022 e o início do regulamento de 2026, eu tô aqui para contar para você todo um panorama geral do que foi que a gente viu e o que a Fórmula 1 pode aprender com tudo isso. Olá, eu me chamo Fernando e hoje eu estou aqui para comentar com vocês sobre o resultado final do efeito solo e do regulamento que se iniciou na categoria em 2022. Senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Caso goste de Fórmula 1, seja novo por aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal e já clica no like, porque o like ajuda muito na divulgação. E para aqueles que estão inteirados na função de hypar o vídeo, né, fica aí a sugestão para vocês. Já que nós já estamos nas últimas horas, nos últimos dias de 2025, eu acho justo vir aqui fazer esse vídeo do regulamento finale, né, das regras finais, nos dias finais do regulamento de 2022, também para falar um pouquinho sobre o efeito solo, porque eu tô vendo muita gente falando mal do efeito solo e eu tenho uma coisa no final desse vídeo para dizer que foi muito positiva sobre ele. Mas primeiro, como dizem os gringos, primeiras coisas primeiro. No final de 2021, ou melhor, no final de 2020 e o início de 2022, a promessa do novo regulamento, ela começou se baseando naquela clássica premissa: fornecer disputas próximas, fornecer ultrapassagens mais fáceis, não tão dependentes assim de DRS, fornecer uma competitividade maior, que os carros fossem mais próximos e tudo mais. E a ideia no papel até funcionava. Digamos que os carros conseguiam manter o downforce quando próximos uns dos outros, em comparação aos carros do regulamento anterior que não conseguiam dessa forma. E assim, as equipes foram construindo seus carros. E mais parecia que uma estava mais perdida que a outra. Porque enquanto uma equipe aparecia com 0 pods e não funcionava, a Ferrari conseguiu uma leve vantagem em relação às outras no começo do ano, junto com a Red Bull, enquanto Mercedes, Haas e Alfa Romeo ainda tentavam se descobrir, e já Williams e, enfim, algumas outras equipes também, no caso da Alpine até conseguiu começar bem, mas também decaiu, não conseguindo entender exatamente como que funcionava o regulamento. A exemplo maior, por exemplo, foi... Nossa, a exemplo maior, por exemplo, complicado. A exemplo maior foi a Aston Martin, que não fez 2022 muito bem, começou 2023 bem, depois caiu. 2024 ninguém sabe onde a Aston Martin está, e 2025 a gente só reparou que a Aston Martin estava por lá quando chovia e o Alonso e o Stroll pontuavam. Mas o assunto não é esse aqui, tá? Então vamos voltar para 2022 ainda. Já de cara tivemos um grande problema, que foi o porpoising, né? O efeito golfinho, em que os carros acabavam quicando, né, no efeito aerodinâmico, que eu não vou entrar em detalhes aqui, tem vídeo aqui no canal explicando, se você quiser assistir, vai lá, dá uma olhada. E eu tô lendo aqui, pra você que tem... Não tô lendo TP, eu tô lendo aqui todo o roteiro que eu anotei, assim, as partes assim, e nesse efeito solo, os carros precisavam ficar baixos, né? Porque, enfim, o carro extraía downforce a partir do assoalho, então quanto mais baixos os carros ficassem em relação ao asfalto, mais velocidade de conseguir extrair. E assim foi até o GP do Azerbaijão. E por que foi até o GP do Azerbaijão? Porque todas as equipes estavam reclamando dos kicks, do bouncing e principalmente do porpoising nas retas. E a principal imagem desse regulamento, desse problema, nesse sentido, foi do Hamilton saindo do carro com problemas nas costas, tendo que pedir ajuda ao mecânico da Mercedes. E aqui eu não vou entrar no mérito dessa cena, mas que foi um dos catalisadores para fazer o Toto Wolff chegar naquela reunião com o Christian Horner e falar: ó, vamos ter que mudar todos os carros. Não foi o Toto Wolff, né? Foi o Christian Horner. Vamos ter que mudar todos os carros aqui se é que vocês têm problemas, porque nós não temos. Como resultado, tivemos a clássica TD39 ou DT39, que foi a diretiva técnica que começou a diminuir a flexibilidade dos assoalhos dos carros, que, em outras palavras, ia permitir que, ou melhor, não ia permitir que as equipes mudassem tanto a altura dos carros, já que eles tinham que priorizar a segurança dos pilotos, no caso a saúde dos pilotos, para evitar mais cenas como aconteceu com Lewis Hamilton. No final desse vídeo eu vou mostrar que talvez não tenha adiantado tanto, mas impactou diretamente no campeonato a partir daquele momento
na segunda metade de 2022 e também na sequência de 23, 24 e 25. Porque se naquele momento tínhamos uma competitividade entre Ferrari e Red Bull, dali para frente a Red Bull dominou, não só na metade de 2022, no caso da segunda, até o final de 2023 e com o começo de 24. Porque só a Red Bull tinha um carro para andar na altura adequada, enquanto todas as outras equipes tiveram que levantar um pouco para evitar o porpoising, e aí todo mundo ficou para trás. Então perceba que o regulamento que tinha tudo para dar certo acabou não funcionando da maneira adequada, por causa de um problema que já era sabido e também de algumas equipes que resolveram, já que a gente está perdendo, vai todo mundo perder igual. Como resultado, a Red Bull dominou por competência dela. Teve um outro problema também, que aí vale a pena a gente comentar aqui, que era os carros não correrem na chuva. Grande problema. Não podemos ignorar uma coisa que aqui todo mundo está ignorando, que é, digamos que as chuvas não foram das mais leves, né? Foram chuvas pesadíssimas. Foi muita água. Só que por questões de segurança, e a julgar que a vazão de água através dos pneus e do assoalho estava muito grande, gerando muito spray, era difícil de ter chuva, de ter corrida mesmo. Mas esse foi um problema que foi se agravando conforme o regulamento foi andando, chegando até 2025, em que temos estamos em vias de termos um novo regulamento e muita gente me mandando perguntas, inclusive, mandando perguntas para outros criadores, com os dizeres, a Fórmula 1 vai voltar a correr na chuva? Como se fosse proibido correr na chuva. Não, nunca foi. Só nesse regulamento que as coisas não funcionaram da maneira correta. Tem gente que culpa o efeito solo, tem gente que culpa os pneus que jogam muita água para cima. Na minha opinião, não tem como você culpar o pneu porque ele está fazendo a função dele. Mas enfim, 1 mais 1 igual a 2, pneu de chuva com alta vazão e o assoalho do efeito solo, junta tudo, água para cima, não tem como ter corrida na chuva, infelizmente. E assim foi, tá? Durante todas as temporadas. Não só em relação à chuva, como também a competitividade. E aí nós tivemos a evolução de algumas equipes que acabavam não só se aproveitando do efeito golfinho, no efeito aerodinâmico, como também no efeito da tabela do campeonato de construtores. Bom trocadilho aí, vocês não acham? Porque, por exemplo, a Aston Martin, ela começou mal em 2022, teve um início muito forte em 23 com pódios do Alonso e foi caindo, até não aparecer mais no pódio e se perder completamente. No caso da Mercedes, que atenção, o melhor carro da Mercedes no efeito solo foi aquele W13. Aquele carro que o Hamilton todos os dias reclamava, que o Hamilton passou uma temporada inteira tentando diagnosticar problema, foi o melhor carro que a Mercedes teve em número de pódios, tá? Em número de pontuação, né? Claro que em 23 chegou a Mercedes e a Aston Martin, em 24 a McLaren, ou melhor, chegou a McLaren e a Aston Martin, em 24 a McLaren foi muito dominante também, atrapalhou os planos da Mercedes, mas o melhor resultado de modo geral da Mercedes no efeito solo foi com o W13, fica a informação para você. Não tivemos muitas oscilações de força, a Ferrari começou bem em 22, caiu no final, não conseguiu se recuperar até hoje e largou a temporada em 25. A Aston Martin começou mal, melhorou, depois caiu. A Mercedes ficou naquela coisa do vai dar, não dá, vai dar, não dá. Já a McLaren, por outro lado, ao contrário da Red Bull, que começou super bem e no final caiu, a McLaren começou super mal e subiu. Ela entendeu exatamente o que ela tinha que fazer, conseguiu melhorar o seu carro e foi não só em busca de vitórias, não só em busca de pódios, como de campeonatos. Conquistou 2 campeonatos de construtores e 1 de pilotos. Na verdade, era para ter sido 2 de pilotos, 2 de construtores. Só que em 2024, a Red Bull já tinha construído uma enorme vantagem com o Verstappen no início do ano, além de que os pilotos da McLaren, apesar de estarem pilotando os carros laranjas, estavam verdes. Então não tinha como competir naquele momento. Mas eles acabaram aprendendo, enfim, Lando foi campeão. Não vou mais discutir sobre esse assunto de merecimento, eu acho que ele merece, mas enfim, conseguiu. E aí nós vamos às reclamações dos pilotos, porque, bom, a Fórmula 1 prometia carros mais próximos, ela até conseguia. Tanto é que nas classificações você conseguia ver que eram carros sempre dentro do mesmo segundo, às vezes do mesmo décimo, não tinha uma discrepância muito grande numa volta lançada, era muito pouco. Então, 1 décimo fazia total diferença na classificação de um piloto para o Q1 ou para o Q2. Era muito acirrada a classificação. Muito disso fez com que o Hamilton caísse no Q1, mas já vou chegar lá. Um piloto que merece muito mérito nesse quesito é o Max Verstappen, que, embora preferisse os carros da geração anterior, né, 2019, 20 e 21,
ele não titubeou em momento algum nesse regulamento do efeito solo. Dominou como ele tinha que dominar, se adaptou da maneira correta, fez jus ao investimento que a equipe fez e fez jus ao posto de melhor piloto do grid hoje. Outro piloto que também merece muitos elogios aqui é o Leclerc, que não ganhou títulos, não ganhou poucas corridas, mas farmou aura e ego com a Ferrari, conseguindo pole positions da onde não tinha como e até vencendo algumas corridas pontuais aqui, mas que foram bem importantes, a exemplo do GP de Mônaco de 24. Por outro lado, temos o caso do Hamilton, que não se adaptou em momento algum nesse regulamento. E aí surgem as teorias de estilo de pilotagem, porque o Hamilton tem um modo de atacar as curvas em V, enquanto esses carros preferem um ataque em U. E aí a gente pode discutir isso no outro vídeo. Mas de toda forma, bem como os outros pilotos se adaptaram a esse estilo de carro, o Hamilton acabou não se adaptando. E embora todo mundo saiba que o Hamilton tinha um problema seríssimo, que era os carros que ele tinha. Nenhum carro que ele tinha era um carro para disputar corridas, era um carro para disputar campeonatos, a gente sabe muito bem disso, mas ele não se adaptou. Tá tudo bem? Não tá tudo bem. Ele não se adaptou. Eu vou novamente chegar aqui e falar, gente, o Hamilton não precisa provar nada pra ninguém. Já tem 7 títulos e um monte de coisa. E de fato, ele não precisa provar mais nada pra ninguém. Mas no regulamento de 22 e 25, ele mesmo reconhece que ele não foi bem e ele não conseguiu se adaptar. Não tá tudo bem, mas acontece, tá? Então eu acho que o principal ponto negativo desse regulamento turbo híbrido, desse regulamento do efeito solo, quase que eu falei besteira aqui agora, foi justamente a gente ver um heptacampeão perdendo aquele brilho que ele tinha de piloto decisivo, justamente por uma questão de adaptação de pilotagem ao novo carro, coisa que ele não conseguiu até agora. Tanto é que ele perdia décimos de segundo em curvas, que eram importantíssimos na classificação. Como resultado, ele acabou caindo muitas vezes, não muitas, né? Mas assim, pro Hamilton é muita coisa. Caiu algumas vezes no Q1 com uma Ferrari. E você sabe muito bem a admiração que eu tenho pelo Hamilton, pelo Alonso, pelo Verstappen. Mas a gente também tem que falar a verdade aqui, né? Quando uma coisa está diante dos nossos olhos, Hamilton não conseguiu se adaptar ao regulamento do efeito solo? Não. Faz parte, não deveria acontecer, mas faz parte. E bem, foi um sucesso esse regulamento? Eu não vou dizer que foi um insucesso. Pô, serviu boas corridas, serviu um campeonato agitado como foi em 2024, foi em 2025, e muito disso tem relação com o budget cap, né, o teto de gastos, que influencia diretamente nessas questões, porque se uma equipe tem o mesmo dinheiro para gastar que outra, ela vai oferecer um certo nível de competitividade ou no começo ou no final. Todas essas questões fazem parte. Teve um monte de equipe também largando o campeonato porque não queria mais mexer nisso, queria focar no próximo, é verdade, sim, é verdade, mas não foi um regulamento tão ruim assim. De fato, os carros conseguiram ficar bem próximos uns dos outros. Essa parte conseguiu concluir. Mas a parte de ultrapassar a gente não conseguiu muito bem, infelizmente. Mas serviu boas corridas, embora tivesse muito trenzinho, deu certo, foi legal, foi show. Dito isso, os pilotos não querem mais saber de efeito solo quando passam a moto aqui. O Bergman reclamou, o primeiro carro de Fórmula 1 que ele teve que pegar foi justamente efeito solo, não quer mais. O Russell falou que era tão brutal, esses carros eram tão brutais de pilotar, que eles tentaram colocar um aerodinamicista no simulador para experimentar as forças que o carro oferecia, e o departamento de saúde da Mercedes lá, eu não sei a parte disso em português, né? Porque eu não cheguei a trabalhar numa grande corporação. Mas o departamento de saúde da UDM, né, o departamento médico da Mercedes, falou: ó, não coloca ele não, porque ele não é piloto, vai dar ruim. Tá, assim, era muita força G pra cabeça do aerodinamicista. O Hamilton, nem preciso falar, né? Não quer mais saber desses carros, quer pular pro próximo. Ele toda hora falava isso. E pra você não dizer que, pô, isso é choro de perdedor, o Verstappen não falaria isso. O próprio Verstappen falou que as costas dele estão deterioradas e até mesmo os dedos dos pés doem um pouco ainda, porque exigia muito fisicamente dos pilotos. Dito isso, como eu falei no começo do vídeo, eram classificações apertadas, de fato os carros estavam próximos, não conseguiu ultrapassar na maioria das vezes, às vezes não conseguia, mas os carros estavam próximos, conseguia manter o nível de downforce e até conseguia manter os carros funcionando de acordo com o que a Fórmula 1 imaginava que iria acontecer. Só que aí entra uma outra questão, que é, se a FIA monta um regulamento A
as equipes vão seguir esse regulamento, porém vão fazer de tudo para estragar o ar que vai para o carro de trás. Isso aconteceu nesse, isso aconteceu no outro, isso acontece em todos, com aqueles penduricalhos que as equipes usavam em 2005 por ali, os chifrinhos da McLaren, todas as equipes vão querer prejudicar o carro que está atrás e tá tudo bem. Mas de modo geral acho até que funcionou. E um outro ponto positivo para esse regulamento ter funcionado é que esse foi o primeiro regulamento que este canal pegou do início ao fim. Por isso que eu digo que esse regulamento foi positivo. Esse canal surgiu no efeito solo. Hã? O que vocês acham? Senhores, esse foi o resumo desse regulamento de 2022. Eu quero saber suas opiniões. Não precisa falar quem foi o dominador, né? Verstappen ganhou mais corridas, Red Bull ganhou mais corridas, McLaren foi a equipe que mais evoluiu, a Mercedes foi uma das equipes que mais decepcionaram, a Ferrari foi uma das equipes que mais decepcionaram, o Hamilton foi o piloto que mais decepcionou, mas enfim, quero saber suas opiniões. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da Fórmula 1 entre 2022, 23, 24 e 25. Não esqueça de clicar no like. Clique no like agora. Clique no like agora para ver mais vídeos meus. Se inscreva-se no canal também e, caso eu não poste mais vídeos aqui no dia 31 ou no dia 30, não sei quando é que esse vídeo vai sair, esse vídeo vai sair no dia 30. Feliz ano novo para todos vocês, espero que vocês tenham um ano de 2026 abençoado para todos e que tudo dê certo na vida de vocês. Paz, saúde e muita prosperidade para todos que assistirem esse vídeo e todos que forem inscritos aqui nesse canal. Senhores, muito obrigado por esse 2025, me diverti muito criando conteúdo para vocês, mas esse não é um tchau, porque eu volto aqui em 2026. Vocês acham que vocês vão se lembrar de mim? Não vão não. Eu estarei aqui em 26 e em 27 e em 28. 2029 a gente vê depois. Um abraço para vocês, feliz ano novo, feliz 2026, pessoal.